Olá pessoal, a paz do Senhor a todos, que Deus abençoe ricamente a sua vida. Este é o canal Semeando a Palavra e nós vamos a mais uma mensagem da Palavra do Senhor. Mas antes, como eu sempre faço, não esquece de deixar o seu like, não esquece de compartilhar, também se inscreva no canal caso você não for inscrito. E o que acontece? Quando você faz isso, a plataforma vai entender que esse canal é relevante e ela vai mandar esse vídeo para muito mais pessoas. Então, se você fizer isso, você vai estar nos ajudando a semear a palavra do Senhor, que é o objetivo deste canal. Nós vamos agora a uma breve vinheta e logo em seguida estaremos dando início a mais uma mensagem. Aguarde aí só um minutinho. Muito bem, obrigado por você ter me esperado até aqui. Quero convidar você, abra sua Bíblia comigo no livro de Lucas, capítulo 10. Se você tiver de posse dela, nós vamos ler do versículo 38 até o versículo 42. Livro de Lucas, capítulo 10, do versículo 38 ao versículo 42. Diz assim a palavra do Senhor. Quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia. Certa mulher chamada Marta hospedou-o em sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: O Senhor não se importa com o fato da minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Amém, queridos? Vamos trazer uma mensagem aqui, uma reflexão a respeito desse tema. Eu coloquei um nome nesse tema que é: em qual contexto você está inserido? Marta ou Maria? Se analisarmos com atenção o texto que lemos, vamos encontrar dois tipos de seguidores de Jesus. Vamos ver aonde nos enquadramos. Aí a gente vê aqui que Jesus, com seus discípulos, naturalmente estavam entrando nessa aldeia, estavam indo fazendo o trabalho que ele fazia de evangelização, de cura e tudo mais. E ele passou nessa aldeia que pertencia, ou aonde morava essas duas irmãs, Marta e Maria, e elas os hospedou em sua casa. E Jesus, naturalmente, ensinando, como ele sempre fazia, Maria se pôs aos pés de Jesus para ouvir a palavra de Deus. Marta, por sua vez, era uma mulher que estava preocupada com as coisas do dia a dia, com as coisas da casa. E eu não estou aqui dizendo que a pessoa não tem que ter essa preocupação. Sim, precisamos. A dona de casa, ela tem que ter a preocupação com a sua casa, com seu esposo, com seus filhos. Mas a gente vê que naquele momento, Marta tinha somente essa preocupação. Ela só estava preocupada em atender, em fazer as coisas acontecerem ali na sua volta, naturalmente cuidados ali com a limpeza da casa, com a confecção dos alimentos. E Maria, ela escolheu uma outra parte. Maria escolheu ouvir o Senhor. Maria escolheu sentar ali aos pés de Jesus para ouvir o que ele tinha para dizer. Então nós vamos fazer uma reflexão sobre quem eram essas duas mulheres e em qual dessas nós estaremos incluídos nos dias de hoje. Quem era Marta? Marta era uma mulher guerreira. A gente vê pela situação que relata o texto, que Marta estava ali ocupada com os afazeres da casa, preocupada naturalmente com quem estava na casa, naturalmente preocupada com Jesus, que era alguém que eu acredito que ela conhecia, preocupada com os afazeres da casa. A casa precisa estar limpa. Como é que nós vamos receber uma visita? Como é que nós vamos atender uma pessoa dentro da nossa casa se a nossa casa não estiver organizada? Então Marta estava preocupada com isso. E Marta demonstra ali ser uma mulher guerreira.
uma mulher que estava realmente ali buscando, sabe, preparar o melhor ambiente para poder receber aquela pessoa, no caso Jesus, para estar com ele ali. Mas ela, antes de fazer o que a sua irmã fez, que foi se prostrar aos seus pés para ouvir os seus ensinamentos, ela estava preocupada com a casa, ansiosa para que as coisas fossem feitas de acordo. Marta era uma mulher também cheia de responsabilidades, porque ela não esperou que ninguém desse ordem para ela fazer alguma coisa, ela foi fazer. Ela não recebeu nenhuma ordem da sua irmã Maria, do tipo, olha, você precisa fazer isso. Não, ela assumiu aquela responsabilidade de fazer com que as coisas acontecessem. Era uma mulher incansável, era uma mulher que estava ali preocupada com o trabalho e fazendo. Não importa como estava o tempo, se estava sol, se estava chuva, se estava frio ou calor, ela estava fazendo. Uma mulher incansável, uma mulher responsável e organizada. Era isso que Marta demonstra ser. Por quê? Porque ela não queria, por exemplo, que a sua visita ficasse ali e ela não tivesse nada para poder atendê-lo. De repente, um momento ali de um alimento, a casa bem organizada, onde ela podia estar recebendo essa visita. E ela era uma mulher assim. Ela era uma mulher que a Bíblia cita em Provérbios capítulo 31, 10 e 12, uma mulher que eu vou ler aqui para nós, que diz assim, a partir do verso 10, no capítulo 31 de Provérbios, diz assim: mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede ao de finas joias. O coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Então essa é a mulher que representa a Marta, que representa aquela mulher que está ali em atendimento à sua família, uma mulher virtuosa, uma mulher que tem, sabe, suas virtudes ali voltadas para o seu lar, para atender ao seu lar, atender os seus filhos, atender o seu esposo. A Bíblia chama ela uma mulher que faz o bem. Então, naturalmente, uma mulher que o seu marido se orgulhava dela. Por isso a Bíblia fala que uma mulher assim, ela é comparada a finas joias. Essa era Marta, uma mulher dessa forma, uma mulher que estava ali preocupada com a sua casa, com a sua família. E eu estou dizendo para você isso, não estou dizendo que Marta é uma mulher que está fazendo algo errado por causa disso, não. Ela é uma mulher que beira a perfeição dentro do seu lar, dentro da sua vida cotidiana, dentro da sua casa, ali junto dos seus filhos, junto do seu esposo. Uma mulher que está ali preocupada com o bem-estar do lar. Uma mulher que está preocupada com o bem-estar dos filhos, uma mulher que está preocupada com o bem-estar do marido, uma mulher que naturalmente o marido a tem como realmente uma fina joia, uma mulher amorosa, uma mulher dedicada. Tudo isso é de suma importância. Por isso a Bíblia fala, uma mulher virtuosa, confiável, trabalhadeira, que vive para fazer o bem. Foi o que nós lemos ali. Uma mulher que ela não mede esforços para poder fazer as coisas melhores para sua casa, para sua família. E nesse caso aqui também para suas visitas, como nós vemos Marta ali, naturalmente tudo que ela estava fazendo, havia a questão do que ela fazia já durante o dia, mas havia também nesse momento uma preocupação, porque ela tinha uma visita em casa, e uma visita importante que era Jesus. Mas por outro lado a gente vê que a sua irmã não foi fazer as mesmas coisas que ela estava fazendo para atender a visita, mas a sua irmã se colocou aos pés de Jesus. E aí nós vamos ver então, e Maria, como é? Maria, uma mulher apaixonada por Jesus e a sua palavra. Precisamos ser assim, não só as mulheres, mas homens também. O homem de Deus, a mulher de Deus, precisa ser apaixonado pela palavra de Deus. Precisa ser apaixonado pelos ensinamentos que tem na palavra de Deus. E olha que esses ensinamentos que tem na palavra de Deus vão nos trazer muitas respostas sobre tudo aquilo que nós precisamos, sobre tudo aquilo que nós buscamos. E Maria estava fazendo isso. Maria estava aos pés do Senhor, ouvindo os seus ensinamentos. E nós precisamos também selecionar tempo na nossa vida para ouvir os ensinamentos de Jesus. De que forma? Através da sua palavra, através de uma mensagem que um pastor, um pregador traz. Isso é muito importante para que nós estejamos ali envolvidos dentro da palavra de Deus.
envolvidos ali com as coisas que o Senhor tem preparado para nós, porque Ele tem o melhor para as nossas vidas. Então nós precisamos disso. Uma mulher, como eu falei, apaixonada por Jesus e por sua palavra. Alguém que larga as coisas do dia a dia para estar aos pés do Mestre. Ela não está fazendo nenhum tipo de coisa errada. Talvez ela deixou a fazeres para depois. Por quê? Ela priorizou a palavra de Deus. Ela priorizou aquilo que Jesus ia trazer como ensinamento. Então, eu quero dizer para você, minha irmã, você, meu irmão, isso para todos nós. Às vezes as mulheres, elas são muito preocupadas com as casas em que moram, e isso é muito necessário. Como Marta, uma mulher preciosa como finas joias, e a dona de casa, que é uma mulher dedicada aos filhos, ao marido, ao lar, elas são realmente mulheres que são comparadas a finas joias. Mas as pessoas precisam saber lidar com uma coisa muito importante, que é o tempo. Nós precisamos lidar com o tempo. A palavra de Deus tem que nos dar esse ensinamento. Por quê? Porque nós, com o ensinamento da palavra de Deus, nós temos que saber lidar com o tempo. Talvez a mulher levante de manhã, ela tem lá o tempo muito corrido dela de manhã para poder atender o seu marido que vai trabalhar, atender seus filhos que vai levar para a escola. E depois ela começa nos afazeres da casa e começa a fazer as coisas necessárias para casa, e o tempo passa, ela não consegue ver. Sabe o que faltou aí? Faltou as primícias que ela deveria ter ofertado ao Senhor. E quais são essas primícias? O seu tempo de devocional, o seu tempo de oração, muito, muito importante. Eu, há anos atrás, quando eu ainda estava na ativa, tinha uma empresa na qual eu trabalhei, que o meu horário de trabalho era a partir das 8 horas. A empresa, quando era 6 horas da manhã, ela já estava aberta, naturalmente, uma indústria, mas já estava lá o refeitório aberto a partir das 6, 6 e meia, para aquele pessoal que estava chegando já tomar o seu café matinal e se dirigir para o seu local de trabalho. E o meu horário de trabalho era às 8 horas. Eu precisaria chegar ali por volta de umas 20 para as 8 para poder tomar o meu café da manhã, que era oferecido pela empresa, e a partir das 8 horas eu estar à disposição no meu posto de trabalho. E qual foi a decisão que eu tomei? Eu passei a chegar antes das 7 horas no meu local de trabalho. Por quê? Era o tempo que eu precisava para tomar o meu café. E depois daqueles 20 minutos do café, eu me dirigia ao meu local de trabalho, que eu tinha uma sala reservada. Eu trancava as portas, porque o meu horário era a partir das 8. Eu chegava ali 7h30, 7h20, eu dobrava o meu joelho, eu dedicava o meu tempo de oração. Outro dia eu chegava naquele mesmo horário e fazia uma oração um pouco mais curta, dedicava um tempo à leitura da palavra. Então isso é o que precisa ser feito. Mulher virtuosa, mulher abençoada, que cuida do seu lar, separe um tempo na manhã para você poder estar aos pés do Senhor, hoje, através da Bíblia, através da palavra de Deus, para que você possa aprender. Não precisa de muito tempo, você não precisa ficar ali 1 hora, 2 horas, não. Se você ler a palavra do Senhor ali em 20 minutos, fazer uma oração, agradecer por mais um dia, que coisa maravilhosa vai ser. Com certeza muitas coisas você vai ver mudado na sua vida. Então é importante que você faça isso. E eu falo, por exemplo, que tem mulheres que elas são dedicadas aos extremos e elas esquecem muitas vezes da dedicação que ela precisa ter também ao Senhor, ao reino de Deus. Eu não estou aqui dizendo que você tem que largar a sua casa de qualquer jeito para você fazer a obra de Deus, não, mas separe um tempo para Ele, organize a sua vida dessa forma, com certeza isso vai ser muito, muito importante. Maria era uma mulher que não se deixava levar por circunstâncias adversas que poderia tirá-la da presença de Deus. Talvez a irmã possa ter falado, poxa, vem me ajudar, eu preciso de você aqui, mas ela falou, não, primeiramente eu vou entregar as minhas primícias ao meu Senhor, ao meu Mestre, e depois eu vou fazer o que tem que ser feito. E quando nós conseguimos avaliar tudo isso, conseguimos colocar isso dentro de um contexto, nós conseguimos agradar a Deus sem desagradar a nossa casa e sem desagradar a nossa família. Nós precisamos sim remir o tempo, precisamos ver o melhor tempo, a melhor forma que eu tenho para poder fazer aquilo que eu tenho que fazer dentro da minha casa e aquilo que eu tenho que fazer para o Senhor. A palavra de Deus me diz lá no livro de Mateus 6:33, buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça,
e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Se eu buscar o reino de Deus e a sua justiça no tempo certo, Deus vai preparar que esse tempo vai ser um tempo inestimável, vai ser um tempo que eu vou conseguir fazer as coisas de uma forma muito fácil. Só que eu preciso entender isso. Eu não posso me deixar levar pelas circunstâncias como Maria não deixava. Era um momento que talvez ela poderia ter deixado Jesus, que outras pessoas ouvissem, ela fosse ajudar sua irmã, mas ela fez questão de ficar aos pés de Jesus. E nós precisamos organizar a nossa vida. Eu sempre falo para os membros dessa igreja onde eu congrego, que eu sou pastor, eu sempre falo, nós temos que organizar o nosso tempo, nós temos que organizar a nossa vida de forma que nós possamos ter tempo para tudo. E o tempo é suficiente, nós é que muitas vezes não sabemos nos organizar. Quanto tempo muitas vezes passamos nas redes sociais? Quanto tempo muitas vezes passamos sem dar a devida atenção para as coisas do reino? Então é isso que nós precisamos organizar para que a coisa continue funcionando bem. Alguém que se preocupe em dar as primícias do seu tempo a Jesus. Nós precisamos aprender isso. Nós precisamos aprender que nós precisamos não somente as primícias do nosso trabalho, aquele que nós entregamos como dízimo, mas as primícias do nosso tempo, nós também precisamos entregar ao Senhor, para que a nossa vida realmente seja uma vida diferenciada. Eu não estou dizendo aqui que talvez um dia ou outro você vai ter um dia um pouco difícil de você fazer isso, mas se você fizer dentro do seu tempo, você vai ver que você vai conseguir separar o tempo certo para você atender o Senhor, para você poder fazer as coisas para o Senhor. Então pense nisso. Marta e Maria eram duas mulheres que estavam dentro da mesma casa, elas moravam dentro da mesma casa. Se uma conseguia estar aos pés do Senhor, a outra também conseguiria, bastasse que fizesse do tempo, usasse o tempo da maneira correta. E é assim que eu quero trazer como conselhos para nós, que o nosso tempo tem que ser feito de uma forma que nós possamos atender às nossas demandas, às nossas necessidades, mas não deixemos de lado o nosso Deus, que nós precisamos ter esse tempo realmente, separado para isso. E eu vejo também que Maria, ela era alguém que era uma verdadeira adoradora, do tipo que o Pai busca, do tipo que o Senhor procura, como ele diz lá no livro de João, que ele está procurando os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. E esse adorar não quer dizer que você não vai ter o seu tempo determinado para cuidar dos afazeres da sua casa, mas separe um tempo para Deus. E se ele busca, é porque existem muito pouco. Então ele está buscando por pessoas que estejam realmente dispostas a pagar o preço, pessoas que estejam dispostas a realmente demonstrar o amor dele, o amor a ele com atitudes. Então pense nisso. A minha pergunta para a gente encerrar: de que geração você faz parte? A geração de Marta ou de Maria? Pense nisso. É muito importante você avaliar isso aí, fazer uma reflexão. Queridos e queridas, eu não estou aqui de forma nenhuma jogando nenhum tipo de palavra para convencer você que você tem que fazer isso ou aquilo. Eu estou trazendo uma palavra que você faça uma reflexão, reflita. Será que você tem dedicado tempo bom para Deus? Também não podemos esquecer o tempo que nós temos que ter com nossos esposos e marido, nós temos que ter com os nossos filhos, também tem que ser separado. Então, nós temos um tempo que, se nós fizermos uma seleção dele, nós vamos conseguir tempo para tudo. Nós vamos conseguir o tempo para adorar o Senhor, nós vamos conseguir tempo para estar junto com a nossa família, nós vamos conseguir tempo de lazer, nós vamos conseguir tempo de estudo, nós vamos conseguir tempo para, fazer uma visita. Tudo isso depende apenas de uma organização, que muitas vezes nós não conseguimos fazer, porque nós misturamos tudo junto e acaba virando uma coisa difícil. Pense nisso. Eu quero orar com você nesse momento, mas não deixe de refletir sobre esta palavra. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar e agradecer pela tua palavra. Que cada um de nós, Senhor, que aqui estamos, que ouviu esta palavra, este vídeo até o final, que possa fazer uma reflexão sobre como nós temos vivido, como nós temos separado o nosso tempo para adorar ao Senhor, para trabalhar, para cuidar dos nossos afazeres, para dedicar à nossa família. Senhor, eu tenho certeza que se nós, como seres humanos, se nós fizermos uma avaliação
e formos aplicados na maneira de que nós vamos fazer, nós haveremos de conseguir o tempo necessário para tudo isso. Então eu peço, papai, nos dá discernimento sobre tudo isso, que esta reflexão, Senhor, possa nos trazer verdadeiramente ali um tempo que a gente possa entender a necessidade de estarmos dedicando tempo ao Senhor, à nossa família, à nossa casa, mas que tudo seja com bom planejamento, que a paz do Senhor reine, que o amor do Senhor seja manifesto em nós, que tudo seja para a glória do Teu nome. Obrigado, Senhor. É no nome de Jesus que eu te peço e já te agradeço para todo sempre. Amém. Obrigado por você ter ficado até aqui. Vou relembrar mais uma vez, deixe o seu like, deixe o seu comentário também, que é muito importante. Compartilhe esse vídeo com as suas redes sociais, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Faça que este canal se torne relevante para que mais e mais nós possamos semear a palavra do Senhor. Um forte abraço, um beijo no coração e até o próximo vídeo, permitindo Deus.